bom dia, Dia papai. 55, 365. Bom dia, papai. papai. Bom dia, papai. Bom dia, papai. Bom dia, Bom papai. dia, papai. Bem-vindos, Bom dia, papai. Bom dia. Bom dia, papai. Bom dia, papai. Bora, meu povo, a gente tá dando bom dia pro Eterno, Papai do Céu, ânimo nisso, vai. Bom dia, papai. Bom dia, papai. Bom dia, papai. Te amamos, papai. Bom dia. Nós te amamos. papai. És um pai maravilhoso que cuida de nós, nos abençoa a cada manhã, tua misericórdia se renova a cada manhã, por isso nós acordamos mais fortalecidos, mais animados para conquistar os gigantes que estão diante de nós. Muito bom, meus Bom dia, amigos. papai. Muito bom. Gratidão por mais esse 55/365. Todo dia, quando eu olho para esse número, meu coração se alegra muito das conquistas que estão acontecendo no meio de nós. E o livro de Atos, ele vai ter muita nossa identidade. E hoje nós vamos ter Atos 16. O nosso amado pastor Giliardo, depois o pastor se apresenta. Pastor, já citando seu nome, Deus lhe abençoe, a sabedoria do alto recaia sobre ti, que o Senhor ministre sobre nós palavra de sabedoria, de direção. Nós seremos hoje alimentados pelo fruto do teu Espírito, em nome de Jesus. O 365, ele tem um propósito de permanecer 365 dias em oração. É uma decisão que muda destinos, mas ele tem um propósito claro e inegociável, conectar diariamente o homem a Deus, criando rotina espiritual que fortalece, molda sua fé, molda seu caráter, estabelece homens firmes, guiados e alinhados com a lei moral de Deus. Para isso que nós nascemos. Meu nome é Juvencio Salles, sou casado com a Brena, a Leoa, pai da Sofia, a filha do milagre, pai da Sara, a filha da promessa. Nós somos da Comunidade das Nações, mas não carregamos aqui uma bandeira de igreja. Nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano. 6h30, nós encerramos a sala. Então, o pastor que vai ministrar, pastor Giliardo, ele tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e concluir com oração. 6h30, você já fica muito à vontade em sair e ir para os seus compromissos, mas aí se inicia a hora da resenha. É a hora que nós comentamos a palavra, contamos testemunhos e passamos mais 5, 10, 15 minutos na sala, né? Pastor Giliardo, a sala está com o senhor, pastor. Amém. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou o pastor Giliardo, sou esposo da pastora Ana Rebeca, sou pai da Zoe, da Ana Letícia e do Davi. E é mais uma vez uma honra, uma alegria poder estar com vocês aqui compartilhando um pouco da palavra. Obrigado, Juvencio, pelo convite. Ver tantos amigos aqui reunidos, é sempre muito especial essas manhãs, né? Assim, não tenho dúvida de que o Homens 365 foi um projeto de Deus aí implantado no coração do Juvencio, e existe uma certeza no coração, da frutificação, tá, Juvencio? Dessa semente que está sendo lançada. Eu quero compartilhar uma palavra nessa manhã com vocês, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, né? Esse capítulo, nós vemos a transcrição de algumas histórias vividas pelo apóstolo Paulo, né? E aí ele inicia justamente em uma trajetória onde ele encontra Timóteo. Antes de eu iniciar, propriamente dito, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, queria pedir permissão a vocês para a gente orar nesse início. Se eu pudesse fechar os seus olhos, baixar sua cabeça um instante. Pai, em nome de Jesus, nós queremos bendizer ao Senhor nessa manhã de sábado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos, homens buscando a Tua face, buscando
as nossas melhores versões que podem existir em Ti, Senhor. Que o Senhor possa trazer a luz da Tua palavra, a direção que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, a nossa família, o nosso lar, tudo o que somos e o que temos, ó Deus. Nós tributamos somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e recebe a gratidão do nosso coração por mais uma oportunidade de sermos, Senhor, mais parecidos contigo. É assim, ó Deus, que nós oramos e consagramos a Ti esse tempo, na certeza de que nós seremos assim bem-sucedidos. Que toda semente lançada a partir da Tua palavra neste lugar alcance um lugar, Senhor Deus, uma guarida no coração de cada homem. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Queridos, Amém. vamos lá. Olha que texto interessante. Atos 16, ele vai falar um pouco do quanto Paulo vai caminhando, Paulo está junto com Silas, ele chega até Derbe e depois ele vai até Listra, e é justamente em Listra onde ele encontra o seu discípulo, Timóteo. Lá ele abraça Timóteo, ele conversa com a mãe de Timóteo, lá ele percebe a genealogia de Timóteo, ele era filho de uma mãe judia convertida, filho de um pai grego. Ele disse, olha, para que você possa dar bom testemunho, é necessário que a gente possa estabelecer o símbolo da aliança sobre ti, Timóteo. E naquela oportunidade, Paulo faz a circuncisão em Timóteo. Naquela cidade, ele passa um determinado tempo, mas é justamente a partir dali que Paulo, ele junta-se com Silas e ele inicia uma trajetória a partir dali. Ele vai até Frígia e até a Galácia. E nesse lugar eu quero iniciar fazendo uma ênfase, vocês vão entender por que eu fiz essa introdução falando a respeito da chegada dele em Listra, ele encontra Timóteo, mas a partir dali uma nova jornada com Paulo acontece. Quando ele chega lá na região da Frígia e da Galácia, olha o que a Bíblia vai dizer. Quando chegaram à fronteira da Mísia, primeiro, quando ele chega na Galácia, ele diz assim, ó, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O próprio Espírito Santo o impediu de pregar a palavra naquele lugar. E quando ele chega na fronteira da Mísia, verso 7 vai dizer, e tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. A palavra que eu quero ministrar ao coração de cada um de vocês nessa manhã de sábado é justamente a respeito de homens que, quando eles são guiados por Deus, de homens que, quando andam com Deus, eles aprendem a avançar, eles aprendem a parar e eles aprendem a cantar em dias difíceis. Uau. Como homens, é natural. Nós somos estimulados desde criança. Jogos de videogame, em acampamentos escolares, de escoteiro. Nós, homens, somos estimulados a seguir mapas. Isso está lá na essência, na formação do homem. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Guardem isso no coração de vocês. Mapa não é território. Homens podem gostar de mapas, podem gostar de rotas, podem gostar de estratégia, podem gostar de planos. Mas sabe o que esse texto de Atos 16 nos ensina de uma forma muito categórica e muito clara? Que o homem, ele pode até ter um mapa na mão dele, mas o homem de Deus, ele vai entender que não vai ser o mapa que vai mandar. Quem vai mandar na direção é o Espírito. Uau. Paulo tinha um plano, mas o Espírito de Deus, ele tinha outro. Paulo, ele tinha um plano. Primeiro, ele tinha um plano de chegar lá em Listra. Mas depois que ele encontra Timóteo e ele continua a sua jornada, Paulo tinha outro plano. Ele queria ir para a Frígia e queria ir para a Galácia. Ele queria pregar ali na Ásia. Deus não deixou. Por mais que a intenção de Paulo fosse boa, não fazia parte do plano de Deus para ele naquele momento. Paulo, ele queria seguir ainda. Não, vamos mais além.
Aí Paulo tinha um plano, não, eu vou lá para a fronteira da mesa, porque tem uma cidade lá, uma vila chamada Bitínia, eu quero ir lá a Bitínia. O Espírito de Jesus nem permitiu ele chegar lá. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. É claro que aquele homem, ele tinha as boas intenções, porque antes de tudo, Paulo tinha uma missão, ele pregava o evangelho, o maior evangelista de toda a história do cristianismo. Ninguém ganhou mais almas que Paulo. A missão dele era linda. Ei, mas não era o que Deus tinha para ele naquele momento. Guardem isso no coração de vocês, que o que esse texto nos ensina. Nós, como homens de Deus, precisamos aprender que nós não definimos as coisas pela força do nosso braço ou pela força do nosso intelecto. Não é isso que nos mede como homens de Deus. O que nos mede como homens de Deus é a nossa capacidade de termos sensibilidade espiritual para sabermos aonde devemos ir, a hora que devemos ir e como devemos ir. Um homem como eu e como cada um de vocês, homem guiado pelo Espírito Santo, precisa saber, antes de tudo, quando não deve ir a um determinado lugar. Paulo foi impedido 2 vezes. As portas foram fechadas. Mas sabe o que esse texto nos ensina de uma forma muito poderosa? Quando Deus deu um não e ele fechou 2 vezes a porta para Paulo. E Paulo aqui, eu fico imaginando, né? Com todos os argumentos plausíveis, inclusive, para questionar a Deus naquele momento, tendo em vista a boa missão que ele iria cumprir. Escute o que eu vou dizer para você. Quando portas são fechadas diante de nós, mas nós temos a direção do Espírito de Deus. E primeiro, não temos problema de identidade, sabemos quem somos e filho de quem somos. Amém. Terceiro, sabemos quem habita em nós e quem nos dirige. Quando as portas são fechadas para nós, não significa que nós estamos sendo rejeitados. Eu quero já iniciar nessa manhã declarando falido toda a investida do inimigo sobre corações e mentes de homens que lutam contra espíritos de rejeição. Sabe quando aquilo que você planejou, que você tinha por certo, mas não foi acessado, porque de alguma forma você nem entende, porque no seu coração é uma boa missão, no seu coração é um bom propósito, mas Deus fechou a porta. Pois é, isso não quer dizer que você está sendo rejeitado. Isso significa que você está sendo redirecionado pelo próprio Deus para cumprir uma missão que lá na frente ele já tem para você. Uau. Quando o Senhor ele fecha a porta de um lugar, por mais que no teu mapa, o mapa do teu coração, o mapa do teu planejamento, o mapa da tua estratégia, aquilo que dentro da tua capacidade limitada de homem, tu entende que é o teu melhor momento, mas Deus vem lá e diz não. Deus não está te rejeitando. Quando isso acontece por parte de homens e que você sabe quem você é, Deus, escute, eles não estão te rejeitando, eles estão sendo o instrumento de Deus para que você entenda o redirecionamento que ele tem para você no dia de hoje. Porque homens maduros espirituais, eles vão entender de cara algumas coisas. Ele vai entender que nem todo sim que você recebe é bênção. Bem como nem todo não que você vai receber é derrota para a sua vida. Uau. Mas escute, nem toda oportunidade vem de Deus. Existem lugares onde a sua presença e a minha presença não glorificam a Deus. Existem negócios, existem mesas que podem até te fazer prosperar financeiramente, mas elas te afastam do verdadeiro propósito que Deus tem para você. Elas te aproximam da prosperidade financeira, mas se você não tiver isso por muito claro, de que é o Senhor, de que foi Ele que direcionou, de que foi Ele que abriu, e é apenas um desejo do seu coração, é apenas o cumprimento de
de um ponto do seu mapa, isso pode te fazer falir espiritualmente. Existem relacionamentos, meus irmãos, que parecem muito promissores, sabe? Mas roubam o chamado de Deus sobre a nossa vida. Por isso que homens guiados por Deus são homens que não correm atrás de portas abertas. São homens que esperam a voz de Deus. Homens É difícil, pelo né, Espírito. entender isso, principalmente quando nós temos como um perfil comportamental o sermos proativos. Não que não devamos, mas que essa proatividade esteja devidamente alinhada com a voz de Deus e com a direção dele. Isso é uma chave para o nosso coração. O Deuteronômio 28, ele traz algo muito poderoso, né? Porque ele diz que quando nós guardamos os mandamentos do Senhor no nosso coração, fielmente, ele diz, né? Fielmente os meus mandamentos, ele diz que nós seremos prósperos na cidade ou no campo, e aonde nós formos, as bênçãos nos acompanharão. Sabe o que o mesmo Deus lá de Deuteronômio, que é esse mesmo Deus de Atos 16, está dizendo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu preciso que vocês me ouçam. Eu preciso que vocês entendam a minha voz de direção para vocês. E mais, eu não quero só que vocês me ouçam, eu quero que vocês peguem as minhas direções e firmem no coração de vocês como a verdadeira estrada pelo qual vocês caminharão. E deixa eu dizer uma coisa, quando vocês assim fizerem, como primícia de suas vidas, vocês não precisarão correr atrás das portas abertas, vocês não precisarão correr atrás das bênçãos, porque elas vão te acompanhar. Essa é a dinâmica. Um homem de Deus, ele, como Paulo nesse cenário, ele lidera com uma responsabilidade espiritual, né? Porque, como eu falei logo nos primeiros versos, ele vai lá em Listra, ele encontra Timóteo, né? E ele enxerga em Timóteo um potencial, mesmo naquele jovem. Só que, sendo um jovem, e Paulo vendo um potencial, o que Paulo diz? Mas você precisa de direção. É o que Paulo faz com Timóteo. Quantos de vocês têm sido levantados como homens de Deus, como líderes, como autoridades espirituais, antes de tudo em suas casas? E vocês olham para os seus filhos e vocês encontram o potencial de Deus neles. Que sejamos como Paulo, que sejamos homens que conseguem, de fato, com a responsabilidade espiritual que Deus nos exige, direcionarmos aqueles que Deus tem confiado aos nossos cuidados, para os conduzirmos ao centro da vontade de Deus. Como eu estou falando aqui para homens, essa masculinidade, né, bíblica, apresentada nesse texto, ela é bem interessante, porque como Paulo chega à lista, não é uma masculinidade que domina, é uma masculinidade que discipula. Que você não conduza na força do seu braço situações dentro de suas casas com seus filhos, a fim de levá-los a essa boa intenção, levá-los ao sendo propósito, mas exercendo um domínio. Façam de uma forma a qual você possa discipular. Ou seja, que o seu exemplo seja o maior sinal, o maior despertamento que os seus filhos verão em você para ser guiado e caminhar por aquilo que você tem sido direcionado por Deus. Homem de Deus, e isso é muito interessante, nós somos homens que nós precisamos liderar primeiro a nossa casa, depois o púlpito. É primeiro a nossa casa, depois o PG. Primeiro a nossa casa, depois o Homens 365. É primeiro a nossa casa, depois Amém. o Casados para Sempre ou Legendários. O Homens 365, o Legendários, o Púlpito, eles vão refletir o modelo da liderança que nós já vivemos nos nossos lares.
que nós já vivemos na nossa casa. Homem de Deus, ele vai pensar primeiro no impacto das suas decisões, o que ela pode causar sobre as pessoas. Pastor Giliardo, mas às vezes nós erramos. Sim, às vezes nós erramos. Mas mesmo em meio aos nossos erros, que bom poder olhar para o lado, olhar para cima e encontrar a presença do Senhor. Ver que o Senhor não desistiu de nós e ver que algumas portas que se fecharam foi justamente o Senhor nos redirecionando, porque Ele não abriu mão de nós e porque Ele tem um propósito muito maior a se cumprir a partir de nós. Homens de Deus, segundo Atos 16, são homens que renunciam seus direitos pessoais para preservar o testemunho. Às vezes, é difícil negar a si mesmo, mas não tem como seguir Jesus sem negar a si mesmo. Não existe como seguir Jesus sem tomar a sua cruz. Essa manhã, queridos, à luz dessa palavra, eu quero que você entenda que existe um lugar definido pelo próprio Deus, que Ele deseja usar a cada um de nós. Mas, ao chegarmos neste lugar, nós precisamos entender que é indispensável que tenhamos a sensibilidade de ouvir, reconhecer e aplicar a voz que vem de Deus para a nossa vida. Neste lugar, quando chegarmos, nós viveremos o extraordinário de Deus, muito maior do que nos lugares, ou nos cenários, ou nas geografias que nós já tínhamos pontuados nos nossos mapas, que era ali que nós viveríamos o melhor. Um homem como Paulo foi um homem fiel, ele enfrenta oposições. Mas ele enfrenta oposições sem perder a autoridade. Paulo, quando ele continua essa caminhada dele, ele chega em um determinado lugar que ele encontra uma menina, uma escrava, que a perseguia, e era o tempo todo essa mulher, o livro relata, gritando quem era ele. Ela não estava mentindo não, tá? Só que essa mulher, essa menina, que era uma escrava, era tomada por espíritos que prediziam o futuro. E ela começava a dizer quem era Paulo. Chegou um ponto que é muito interessante, porque a Bíblia diz que é como se Paulo tivesse assim, cara, pelo amor de Deus, eu estou caminhando, essa mulher não para de gritar, faz dias, viu, jovens? E ele olha para lá e ele só diz uma coisa: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito o deixou. Só que, a partir do momento que Paulo fez aquilo, aqueles homens que se beneficiavam financeiramente a partir do espírito que predizia o futuro naquela escrava, eles se enfureceram com Paulo. Eles criaram um cenário para que Paulo e Silas fossem presos. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que Paulo, ele liberta aquela jovem possessa, mas ele vai enfrentar uma retaliação que acontece. Paulo, ele enfrenta o mundo espiritual e ali com toda ousadia, sem medo, mas também sem espetáculo, tá? Ele não precisa chamar a plateia para vê-lo sendo usado por Deus, não em autoridade, não. Mas, quando Paulo faz isso, ele sofre, obviamente, uma retaliação que veio a partir daqueles homens, mas ele sofre aquela retaliação sem perder a autoridade dele. Escute o que eu vou dizer para vocês, em nome de Jesus. Fazer o certo pode nos custar recursos financeiros. Fazer o certo pode custar a nossa reputação. Fazer o certo pode nos custar a posição que nós ocupamos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Por mais que nos custe caro, por mais que nos custe tudo isso, Deus sempre vai se alegrar quando nós fazemos o que é o certo, quando nós andamos na verdade, quando nós caminhamos em concordância com seus princípios e mandamentos. Uau! Homens de Deus, eles não negociam princípios.
Homens de Deus não negociam valores advindos do céu e entregues pelo próprio Deus a partir de sua palavra, em detrimento de conforto, posições ou cargos. Guarde isso no seu coração, querido. Essa palavra é uma palavra, porque eu declaro aqui, nós estamos em uma atmosfera profética, e nós estamos debaixo de uma palavra lançada pelo nosso líder espiritual, que é o pastor Davi Herculano. Nós já estamos vivendo a melhor temporada da nossa vida. Amém. E para vivermos essa temporada, nós precisamos entender que, por mais que até amanhã de hoje, ou a noite de ontem, você tenha vivido em discordância com aquilo que eu estou ministrando, deixa eu lhe dizer, essa manhã, essa palavra é para te trazer ao direcionamento de Deus, é para te trazer ao entendimento daquilo que Deus tem para você, para que você possa desfrutar dessa temporada tão extraordinária que Deus já liberou dos céus sobre nós. É tempo de renunciar maus hábitos, renunciar comportamentos, renunciar tudo aquilo que por muitos anos nós tínhamos até justificativas plausíveis para viver. E isso pode nos custar caro, mas deixa eu dizer algo para vocês, que isso seja perdido para viver a vontade de Deus. Que tudo possa ser renunciado para que nós vivamos uma vida redirecionada para aquilo que Deus verdadeiramente tem para nós. E aquilo que você hoje pode olhar como uma frustração porque você não entrou nos ambientes que você gostaria, porque você não está vivendo aquilo que você planejou, que você não chegou na galáxia que você pensou, na Frígia que você pensou, na Mísia que você pensou, na Ásia Menor que você planejou. Deixa eu dizer uma coisa, Deus já conhece o teu amanhã. E a partir do momento que você redireciona o seu coração, seus valores, sua posição, Deus vai te levar a viver exatamente no centro da vontade. Você vai ver os prodígios e maravilhas de Deus acontecendo a partir de você. Porque Deus, quando o leva a este lugar, Deus já sabia, pela sua onisciência, que havia essa menina possessa por esse espírito e que a presença de Paulo neste lugar traria a liberdade de Jesus sobre a vida dela. Ei, existem lugares que você nem imagina que Deus vai te levar e vai te usar. E existem pessoas esperando por você neste lugar. Porque existe algo que Deus vai fazer a partir de você. Não é de mim, nem é da pessoa que está no quadrinho ao teu lado. É você. Deus vai usar você na sua singularidade, do seu jeito, com os dons que Ele te entregou. Mas existe o extraordinário de Deus para essa temporada ser vivido a partir de você. Amém. E não ache que essa porta você está perdendo. Sabe por quê? Porque é muito melhor perder os aplausos do mundo do que a aprovação do céu. Eita. Então, sim, é hora de, nesse redirecionamento, a gente paga preço, a gente chora, a gente pensa que o mundo acabou, a gente acha que perdeu tudo, a gente acha que perdeu a vida. Meu amigo, que percamos tudo, só não percamos a presença de Deus e a salvação que Ele tem. Uau. E por mais que você esteja vivendo, como Paulo, prosseguindo nesse texto, ele vai para este ambiente, porque depois disso ainda levam ele para a prisão, ele e Silas. Por mais que você esteja dentro deste ambiente de uma prisão, Paulo foi espancado, Silas foi humilhado, eles foram presos. Mas sabe o que eles fizeram dentro desse cenário desafiador? Louvaram, cantaram. E quando nós nos posicionamos louvando em meio a situações adversas, a adversidade precisa se calar para ouvir o nosso louvor a Deus. Uau. Foi isso que aconteceu com essa prisão. Todos se calaram para ouvir Paulo e Silas cantando. Porque escutem o que eu vou dizer para vocês. O verdadeiro louvor extraído do nosso coração, do mais puro que existe dentro de nós, e verdadeiro, ele não nasce de circunstâncias. Ele nasce da convicção. Não foi aquela prisão ela não tinha poder nenhum sobre Paulo e Silas.
Ela não tinha poder nenhum de tocar na identidade dele, de tocar em quem eles eram, no que eles acreditavam, em nada. Circunstâncias adversas não terão mais poder de tocar em quem somos. Nós não seremos mais homens que se abaterão nas circunstâncias. Sabe por quê? Porque nós temos a convicção dentro do nosso coração de quem somos em Deus. Nós não negamos a dor. Nós não romantizamos sofrimentos. Mas nós sabemos que dentro desses cenários é Deus que reina. Existem prisões emocionais, financeiras, espirituais. Que nós precisamos vencer. Amém. Eu vivi isso agora recente. Amém, pastor. Eu tenho administrado situações de ansiedade. E eu estou vencendo agora. Porque eu consegui ouvir a voz de Deus que me redirecionou dentro das emoções. E eu louvei a Deus nesse cenário. Por mais que ele fosse adverso, eu encontrei o Senhor no meio dele. Ele está comigo. Pastor Giliardo, eu já vou encerrar. É só para enfatizar, para concluir o nosso tempo, você fica muito à vontade, tá? 6h30, mas o pastor, eu vou até já ia perguntar para ele, e ele já iniciou, se o senhor tem alguma experiência de redirecionamento de Deus, o senhor querendo ir fazer algo e o Espírito Santo lhe direcionando lá. Se o senhor tem esse testemunho para contar para nós. Sim. E eu nesse cenário, eu fui vivendo, eu tive um encontro, assim, diferente. É claro que até eu chegar a esse ponto, são muitas lágrimas, são muitos sofrimentos. Nós não sofremos sozinhos, as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente nossa esposa, nossos filhos, sentem com isso. Mas sabe o que isso nos mostra, querido? Que podem existir homens fortes por fora, mas quebrados por dentro. E sabe o que eu aprendi nesse meu processo, vencendo a ansiedade? Que Deus, ele não espera que nós sejamos invencíveis. Ele espera que nós sejamos dependentes dele. Nós somos culturalmente formados a não expor as nossas vulnerabilidades. Mas eu aprendi nesse processo que na minha prisão emocional, eu, em um determinado momento, Deus se revelou a mim de uma forma, queridos, onde eu olhei para os lados e percebi que aquilo que eu olhava e que eu poderia entender como rejeição, não poderia encarar dessa forma, porque existe uma identidade de filho amado de Deus. Quando eu olhava para o lado e questionava alguns episódios na minha vida que eu poderia ter vivido, da minha infância, adolescência, Deus me mostrava que, independente das cidades que um dia eu andei, na jornada da vida, essas cidades é apenas uma metáfora. Os cenários. O Senhor era comigo naqueles lugares. Ele sempre esteve comigo. E quando eu entendi isso, eu olhei para os lados, queridos, e eu vi o seguinte: não importa o que eu perca, não importa esse cenário aqui, a partir do momento que eu elevo a minha voz em adoração, em louvor verdadeiro ao Senhor, elas vão cair por terra. E isso, para a glória de Deus, está acontecendo. Então eu quero deixar essa palavra para você. Glória a Deus, amém. Nesta manhã. Que quando nós vivemos a experiência da caminhada com Deus,
e nós passamos por situações adversas, e quando essas prisões elas caem, nós sentimos de uma forma muito palpável que mesmo dentro das nossas prisões emocionais, ou sejam elas quais forem, quando nós sabemos quem somos, estamos, sabe, dispostos a fazer o nosso interior gritar adorando a Deus, elas caem por terra. E percebemos que o Senhor é conosco em todo instante. Amém. Existe ainda um futuro preparado pelo próprio Deus para que nós venhamos a viver. Escute, Uau. os planos de Deus não foram frustrados sobre mim, sobre você, bem como não tinham sido sobre Paulo e Silas, porque eles estavam naquela prisão, porque ele destruiria. Aquela prisão seria apenas o pano de fundo ou o contexto para a manifestação da glória de Deus, que serviria como um testemunho para que outros se apegassem a ela a partir da palavra e tivessem como um testemunho de vitória a ser seguido. É isso que Deus está fazendo comigo e é isso que Deus está fazendo com muitos de vocês. Eu quero agradecer a Deus e eu quero só que vocês guardem esses pontos sem esquecer. O homem de Deus, segundo Atos 16, ele obedece quando Deus diz não. Ele forma outros homens. Ele enfrenta oposições, sejam elas físicas ou espirituais. Mas em meio às adversidades e prisões da vida, este homem louva. Ele agradece a Deus. Ele reconhece que o Senhor não perdeu o controle. E este homem, a partir do seu posicionamento, ele leva a salvação até a sua casa. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa manhã. Se vocês me permitirem, eu quero orar encerrando esse momento. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Ela é verdade, ela é vida. A tua palavra, ela é a bússola que nos norteia. Diante dos mapas da nossa limitação, diante dos mapas impressos pelos nossos sonhos, pelos nossos planos humanos, o Senhor é a bússola que nos norteia em meio a essa jornada. Que o Senhor venha capacitar a cada homem aqui presente. Que nós venhamos a ser verdadeiramente, ó Deus, para as nossas esposas, filhos, nos nossos lares, ou onde quer que estejamos, os homens espirituais como Paulo e Silas foram. Homens que reconhecem e ouvem a sua voz. Homens que não se abatem com os nãos advindos do Senhor, mas olham para eles sendo gratos e reconhecendo que existe um redirecionamento de Deus para a nossa vida. Nós somos homens, ó Deus, que serão usados de uma forma tão linda, simples, singela, mas poderosa, para que outras pessoas sejam libertas, salvas, transformadas. A partir da tua presença que nós carregamos. Que o Senhor possa nos abençoar nesse novo tempo. Que o Senhor possa abençoar a melhor temporada iniciada para as nossas vidas. Que nós venhamos a caminhar debaixo de reverência, de obediência e de temor, como Paulo e Silas caminhavam. E que essa temporada, bem como neste homem, ela não poderá ser resistida a partir de nenhuma adversidade, a partir de nenhuma prisão, porque todas elas precisarão cair por terra para que nós venhamos a viver todo o propósito que um dia o Senhor lançou sobre a vida de cada homem aqui. Na autoridade, Senhor, do teu nome, Jesus, eu abençoo a cada homem, a cada chefe de família, a cada sacerdote do lar, que eles sejam homens segundo o teu coração e segundo a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se essa palavra fez sentido para vocês, diz Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Muito amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Pastor, eu gostei do muito amém, viu, pastor? Disseram Muito amém, porque eu ouvi aí o muito amém.
Meu amigo, meu Fui eu, Deus, foi porque fez total sentido. que palavra abençoadíssima de direção, pastor. E quando o senhor falava, eu vou pedir para o pastor falar um pouco do testemunho dele, de idas Juventus e era uma pessoa vindas, que eu havia já compartilhado, eu já sabia, né? mas é algo Tá. que é muito íntimo, né? Então, assim, pouquíssimas pessoas, de fato, eu já havia compartilhado, mas, né, estamos aqui e glória a Deus, Deus é bom o tempo todo e a vitória é nossa pelo sangue de Glória. Jesus. Amém, amém. Amém. O senhor colocou nas suas palavras, façam o que Deus tem para você no momento e não no tempo que você quer. Ouvir de Deus, ter o discernimento para ouvir da voz de Deus, para você fazer o que Deus quer e não o que você quer. Nesse 55 dias, hoje eu acho que é a primeira vez que a Brena coloca a bebê aqui no meu colo. E é um testemunho vivo e real do que o pastor falou. Faça o Juvencio, que Deus tem para você. me permite só um parênteses, porque eu não posso pegar a deixa que tu deu aí. Pode falar. Às vezes, nos nossos planejamentos humanos e naturais, nós achamos, Juvencio, que nós vamos viver as praças, os púlpitos, mas Deus vai levar para a prisão. Amém. Mas neste lugar ele também é contigo. E neste lugar ele vai manifestar a glória dele. Glória a Deus. A glória. Uau. Uau. Então, nós vivemos essa verdade. E a Sofia, a princesa Sofia, quando nós paramos de querer as coisas no nosso tempo, discernindo o direcionamento do Espírito Santo de Deus, ele nos presenteou, transformando, meu irmão, escuta isso aí, que isso aqui é forte, um ventre estéril para um ventre fértil. Um ventre que não conseguia gerar. Há 17 anos, está aqui a prova viva de um golfo real que eu levei aqui agora. Oh, glória. Amém. Amém. Ô, golfo bom. Quando nós Glória a Deus, esperamos, meu amém. irmão, ter discernimento para ouvir de Deus, nos curvar diante da direção do Eterno, mesmo quando aos nossos olhos nós estamos perdendo, mesmo aos nossos olhos, quando nós nos sentimos assim, às vezes escanteados, deixados de lado. Mas o Senhor, meu irmão, ele vai continuar, mesmo tu estando dentro, assim como foi dado muita ênfase aqui, na prisão. Enquanto nós estivermos glorificando, na certeza, na convicção que o Senhor é que está no controle, a voz dele é que está dando a direção de nossas vidas, ele vai trazer o milagre. Hoje, antes eu falava do milagre. E assim como aconteceu na minha vida, eu quero, meu irmão, que tu pare de falar do milagre, mas agora tu toque no milagre. Eu não sei se você consegue perceber a diferença disso, meu irmão. Falar de um milagre e tocar em um milagre. Hoje eu toco no milagre diariamente na minha vida. Fisicamente real, mas em todas as áreas da minha vida. A Glória a minha Deus. sensação, o meu coração é que eu toco, não só falo. Antes meus olhos te viam, antes Antes eu ouvia falar, hoje meus olhos te veem. hoje meus olhos te veem. Eu fui para outro nível. Meus olhos não só contemplam, hoje eu toco no milagre. Amém. Então, é te levar para esse ambiente, meu irmão, onde você possa
tocar no seu milagre diariamente. Amém? Amém. Pastor, Amém. fica mais um tempinho Amém. conosco aí, que a gente tem coisa boa para Amém, ouvir. amém. Romulo, fala aí, Romulo. Tem 3 mãos levantadas aí. Fala aí, Romulo. Deixa eu só deixar aqui a princesa aqui com a mamãe. Pode falar, Romulo. Tá bom, tá bom. Pastorzão, desde quando eu comecei a assistir o vídeo de hoje, eu comecei a orar a Deus e eu vi nitidamente hoje, como se hoje o Senhor tivesse sido levantado por anjos na manhã de hoje. Como se o Senhor hoje dissesse assim, Deus, mas os anjos foram levantar o Senhor, como se fosse o Iarão sustentando o Senhor nessa temporada. Mas eu senti do meu coração de pedir para que os homens que estão aqui hoje presentes pudessem lançar palavras de bênção sobre a vida do Senhor. Amém. E que todas essas palavras que fossem lançadas colassem no Senhor como se fosse post-it, para que o Senhor recebesse e tomasse posse das verdades sobre a sua vida. E que quando o Senhor recebesse essas palavras, a sua esposa, a sua família ia olhar para o Senhor e ia dizer assim, não sei o que é que está acontecendo, mas a alegria voltou. A alegria voltou. Domingo, quando eu estava na igreja, acho que foi domingo, quando o Senhor estava assim no meu canto esquerdo, que o Senhor olhou, que o Senhor deu um sorriso, eu disse assim, essa é a alegria do pastor. Foi um sorriso tão bonito, pastor, foi um sorriso tão genuíno, dá vontade de chorar, que eu disse para minha esposa, eu disse, essa é a alegria. Amém. Essa é a alegria, essa é a alegria. E todas as vezes que eu abraçava o Senhor, eu sentia, dizia assim, o pastor está passando por algo, mas Deus está com ele. Amém. Jesus está com ele. Então, eu senti no meu espírito. Eu não sei por que meu espírito percebe isso no Senhor, mas eu senti no meu espírito de trazer as verdades sobre a sua vida, as verdades de quem o Senhor é em Cristo Jesus. E o que ele já fez. O Senhor tem uma voz tão poderosa que já alcançou tantas vidas e está reverberando de uma maneira que deve alcançar tantas vidas, que nada possa calar essa sua voz, pastor, porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Amém. Deus tem uma grande obra na sua vida. Então, eu queria pedir que os homens que estão aqui lançassem palavras de bênção na vida do pastor. O que vier no seu coração, meu irmão, lança na vida do pastor. E que todos esses post-its, essas palavras sejam lançadas. Não só reverberem no mundo físico, mas reverberem no mundo espiritual. Para que ele possa viver as promessas de Deus sobre a sua vida. E que quebre qualquer cadeia, qualquer sofisma ou qualquer engano que tenha sido setado na mente dele, em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Pode declarar, meu irmão. Abre o microfone aí e declara. Eu declaro na vida do pastor Giliardo bênção sem medida. Se levantando em verdade. Declarado, Pai, as vitórias sobre todas as vidas. Em nome de Jesus. Jamais, nem ele, mano, vai fazer através de em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas assim, Pai, A cada dia mais fortalecendo a tua palavra, estabelecer a tua vontade na vida dos homens. e vida em abundância, Pai, na vida do teu filho amado. As verdades de Deus sobre quem ele é e sobre o que ele veio para a terra fazer. Em nome de Jesus. Afeto e ânimo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Amém. Tomo posse de cada um deles. Olha que coisa linda o reino de Deus. O pastor estava ministrando a palavra, ele sendo ministrando para 100 homens. Hoje, domingo, batemos recorde, pastor Giliardo, no sábado e domingo, né, que são a frequência dá uma caída, mas hoje nós batemos um recorde de 100 homens na sala. 102. Ministrando para 100. Uhum. E agora, 87 homens ministrando para 1. Amém. Irmão, você consegue perceber a semeadura? É a dinâmica do céu. Enquanto ele sendo 1, ele dava para 100. Mas agora a multiplicação dele foi para 87 lançadas sobre ele.
Obrigado. Meu irmão, Deus te ama muito. Meu Amém. pastorzão, Deus lhe Amém. ama muito. Amém. Que palavra quando o senhor estava falando, pastor. Eu não tenho detalhes, tá? Mas eu também senti no meu coração que essa palavra ela é uma assinatura para a sua vida. O senhor falou ela com tanta autoridade, com tanto sentimento de pertencimento dela, de onde o senhor, para onde o senhor foi, para onde o senhor estava e para onde o senhor irá. Amém. Para onde o senhor foi, para onde o senhor estava, está e para onde o senhor irá, né? Essa palavra eu acho que foi escrita por Deus, Papai do Céu, Amém. para lhe trazer uma reflexão e falar ao seu coração, para as nossas, por meio da sua vida, da história da sua vida, para nós. Pastor Gil Mota, por favor. Amém. Glória a Deus, queridos. Peraí. Estão me ouvindo bem? Bem. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer que eu te amo demais. Te amo também, cara. Meu coração está ligado no seu 24 horas e que Deus me aproximou de você para nós nos afiarmos, né? E que quero declarar diante de toda a igreja que está aqui, né? Eu amo a sua vida e que você tem um intercessor diariamente da sua vida. A palavra de Deus, lá em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Então, toda essa verdade que foi extraída como um óleo que é extraído da azeitona, que traz o puro azeite, que foi o que nós ouvimos hoje, né? De um testemunho do que nós passamos e vivemos, né? E essa sensibilidade espiritual que nós precisamos buscar e ter, que nos faz passar por esse processo, né? Que muitas vezes nós não queremos, mas que é necessário para nos levar e para nos forjar para o caminho que Deus quer para a nossa vida. Os nãos, os sims, tudo que foi pregado hoje, não preciso repregar de novo, mas assim, são experiências que nós passamos na nossa vida, que nos direcionam a ser quem Ele quer que nós sejamos. Então, o que Deus faz é perfeito, né? Muitas vezes nós não entendemos. Mas essa falta da sensibilidade, que eu posso chamar de frieza espiritual muitas vezes, nos afasta do propósito de Deus. Mas mesmo o sofrimento nos leva a encontrar o propósito de Deus. Quando às vezes nós estamos no automático, nós estamos distante desse propósito. Então, todas as coisas sempre vão cooperar para nos levar para onde Deus quer que nós estejamos, que é esse lugar, né, de dependência total dele. Né? Então, assim, todos os dias nós precisamos nos examinar. Todos os dias nós precisamos entender que tudo que nós passamos vai nos levar para um lugar. E se nós estivermos nessa dependência, esse lugar vai ser o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Amém. Né? Que, como o Juventus falou, que foi o próprio Deus quem trouxe essa palavra através da sua vida, Espírito Santo, através do testemunho que você tem gerado nesse tempo. E eu tenho acompanhado de perto e vivido perto de você, e como eu tenho sido abençoado, né, por poder ter o privilégio de caminhar ao seu lado, meu pastor. Amém, meu amigo. Né? Eu quero dizer que diante de toda a igreja nós temos uma aliança que caminharemos juntos até Jesus voltar, se assim for da vontade dele. Eu amo a sua vida. Viu? Amém. Obrigado, pastorzão. Te amo, meu amigo. Meus amigos, vamos lá. Deixa eu colocar em ordem aqui. Manuel Tobias quer falar. Segura bem isso aí, pastor. Segura bem isso aí, Manuel Tobias. Não, eu tô... Ei, Juventus, aqui eu tô para receber o que meu pai tem. Bom dia, igreja. Bom dia, homem. Bom dia, Manuel. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade. E assim, pastor Giliardi, você sabe que nós amamos você. Ei, meu amigo. Sua esposa. E aqui é um testemunho, testificar como você é importante para Deus, viu? O pastor Giliardi, gente, ele, num momento difícil na minha vida, ele veio, chegou junto comigo, veio aqui na minha casa, me orientou,
me conduziu, me direcionou, não só eu, mas a minha família, a minha casa. E aí, pastor Giliardo, quando você estava pregando e quando você estava, como o pastor Júnior Mota falou aí, né? Colocando o seu coração, né? Sendo verdadeiro, né? Você deixou uma semente muito forte na minha vida, viu, pastor Giliardo? Pela Amém. sua sinceridade, pela sua verdade, né? E aí eu reportei aqui, você é o Josué. Você é muito parecido com o Josué, porque eu estava, enquanto todo mundo estava falando aí, Deus me direcionou para Josué. E Josué é a sua cara, né? A sua voz imponente, né? A sua questão de ir para cima, né? Vendo a pastora Rebeca também pregar ali em cima, rapaz. E assim, Josué 1:9, veio Josué 1:9. E esse é o versículo que eu mais amo na Bíblia, né? Não te mandei eu ser forte e corajoso, Amém. não temas, não se espantes, né? Não tenha medo, porque nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, é contigo e tua casa, por onde quer que andares, né? É contigo no teu ministério, é contigo em tudo que você for realizar, pastor Gilhado. Você sabe disso. Amém. E a prova maior da sua humildade, do seu compromisso, do seu comprometimento com Deus na sua vida, com o reino de Deus, com o ministério, seu chamado, é que você expôs isso aqui, né, pastor Júnior Mota? É muita humildade. E de saber que nós somos, né, reino, nós somos filhos de Deus. E nós estamos aqui porque família não abandona a família. Amém. E Amém. eu te amo. Era Amém. isso que eu Te tinha amo, falado meu amigo. no coração, para que você tenha força e você não desiste. Você é Amém. um homem inquebrantável Amém. diante do pecado, mas quebrantável e dependente de Deus, como todos nós devemos que ser. Um beijão, Amém. bonitão, um beijão, pastorzão, te amo, tamo junto. Amém. Muito bom. Pastorzão Giliardo, a mesa da minha casa lhe aguarda. Eu sei disso. Igor Fontes. Bom dia, pastor. Bom dia, Bom Juventus. dia. Se me permitir, eu gostaria de contar um testemunho. Eu sei que o tempo é curto, mas Tem que ser curto, senão hoje não dá, porque já está muito adiantado. tranquilo. Primeiro, eu quero dizer, pastor Giliardo, que você foi resposta de oração hoje. Assim Amém. como irmão, esse ano eu fui tomado por um sentimento de ansiedade, né, muito forte, pouca perspectiva. E as palavras do irmão, a palavra do pastor me fez revisitar um outro momento da minha vida, em 2023 para 2024, onde eu pedi a Deus uma mudança, não na minha carreira, mas que eu pudesse ter um upgrade, que eu pudesse sair daquele nível, que fosse adiante. E eu fiz essa oração num domingo, e na segunda-feira, a minha líder de PG, a Vanessa, falou assim, cara, o Edson está precisando de uma pessoa para trabalhar exatamente na mesma área que eu, né? Tinha uma empresa de consultoria comercial, só que eu comecei a dividir o meu tempo, né? Comecei a dividir o meu tempo e, na verdade, o recurso financeiro que era para entrar acabou não entrando da forma como era e, na verdade, eu estava ganhando menos do que ganharia, mas, de alguma forma, eu sabia que era para estar ali. Minha esposa começou a questionar porque eu estava dividindo meu tempo e, obviamente, vindo menos do que era para vir, mas ainda assim eu sabia que era para estar ali. Eu não entendia por quê. Foi passando o tempo, a minha esposa, ela começou a entender que eu estava me transformando num homem melhor, que eu estava me capacitando, começando a enxergar coisas que eu não enxergava, que eu prestava serviço apenas para uma empresa, hoje eu tenho a minha empresa, eu presto serviço para outras empresas também. Mas, obviamente, nós temos um reconhecimento que é nacional, né? Um por região, são 5 no Brasil. Geralmente, Deus ele me abençoa. Nesse ano, eu não tinha perspectiva nenhuma de ganhar, porque eu não estava dando o meu melhor, mas eu estava seguindo o direcionamento que Deus colocou na minha vida. E, bom, o Senhor me abençoou com isso. Eu ganhei esse evento, né?
Minha esposa ganhou também como líder e a gente pôde ir junto para esse evento, uma coisa maravilhosa, né? Uma oração que ela tinha de poder ir no primeiro dela e ir comigo. Só que, para mim, o cuidado de Deus se mostrou no final desse ano. Eu tenho uma colega que também trabalha no mesmo ramo, ela é muito competente e, tecnicamente, ela compete comigo. E fazendo o Way4, ela estava numa briga com Deus, porque ela também queria ganhar esse evento de destaques e tudo mais, e sempre brigava. A gente não compete, porque a gente é amigo, mas ela estava na briga para poder ganhar. E Deus falou com ela assim: por que você está brigando por uma coisa que você sabe que não é sua? Por que você está atrás de uma coisa que eu já disse a você que tem dono? E ela me confessou isso esse Natal. E era Deus guardando esse momento para mim. E aí, quando o pastor falou assim, homens de Deus não correm atrás de portas abertas, eles aguardam o direcionamento de Deus. E fazer o que é certo pode custar o recurso financeiro, sua reputação, mas o Senhor se agrada do sacrifício. Para mim ficou muito claro o cuidado que ele teve com a minha vida nesse momento, né? E hoje, vivendo essa ansiedade, ainda estou no momento que eu estou de alguma forma ansioso e não sei porquê, e partilhei com a minha esposa. Eu tenho certeza que Deus ele está no controle disso. Eu tenho certeza que algo ele tem para me trazer, alguma mesa ele tem para me colocar, algum momento especial eu tenho para vivenciar, mas que eu devo permanecer na posição. Então, para mim, a palavra que o Senhor deu hoje, de verdade, abriu um novo horizonte. Aqui é o coração no céu. Era isso que eu queria Amém. partilhar. Amém. Muito bom, Igor. O Nery, ele só tá com a mão levantada ainda, porque Arão e tá lá, segurando a mão dele. Eu estou aguardando a fila aqui. Eu tô aqui como é que o nosso amigo fala, a ordem, né? Na ordem não, como é que é o jurídico que ele Pela usa? ordem, pela ordem, Pela pela ordem, ordem. estou pela ordem. Ordem e decência aqui da sala. Junério, você levantou sua mão, meu irmão? Paz e É o graça, meus Brabudo, irmãos, bom fala. dia. Romulo, te amo. Pastor Giliardo. Cara, cada ministração que você faz, eu fico constrangido, porque nós tivemos um tempo de mesa e a gente se encontrou há muitos anos atrás, em ambientes de prostituição. E eu confesso que eu tentei forçar a memória por meio para Deus limpar mais coisas que eu poderia ter feito com você em alguma farra. Mas Deus não permitiu, porque hoje Ele limpou nossas mentes. Hoje nós somos pessoas libertas. E assim, você não sabe o carinho que eu e a minha casa temos por você e pela sua família. Amém. Saiba Amém. que de pé ou de joelhos, a gente está junto contigo. Amém. E eu queria deixar registrado também outra coisa aqui, Juvencio. Segurando tua filha, cara. Às vezes a gente só consegue enxergar milagres da Bíblia, mas a gente tem milagres aqui também. E ela reluz uma paz quando a gente olha para tua filha. Deus foi muito perfeito, cara. Fez muito bem feito. Como ele sempre faz. Esse teu presente, eu posso falar, se você permitir, que também é um presente para reforçar a nossa fé, meu irmão. Amém. Porque o tanto que você quis essa bênção e Deus deu na hora certa. Amém, Jesus. Hoje nós estamos aqui, pessoal, no Posto do Salles. Vai sair o primeiro passeio do Legendários 4x4, onde homens antigamente iam para as dunas se prostituir. Hoje estão tendo a graça de levar as famílias para poder compartilhar de momentos de oração, onde nós estamos indo levar a cesta básica para fazer doação para as famílias e fazer oração. Está aqui o machado que Deus colocou no coração desse homem o projeto. Vamos, Queria pedir para o pastor Giliardo, pastor Júnior Mota, o Juvencio, fizesse aí uma oração breve, abençoando esse projeto, porque a gente vai levar, não é o nome do Legendários, é o nome de Deus, a palavra de Deus, e vamos tentar levar um pouco de refrigério para essas famílias que tanto necessitam. A autoridade aqui na sala, hoje, é o pastor Giliardo, ele vai orar, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar, ó Deus, a vida destes homens que se posicionaram para serem respostas de oração na vida de outras pessoas. Que o Senhor possa levá-los em segurança a essa missão, que o Senhor possa protegê-los, guardá-los de todo incidente, de todo acidente,
que o Senhor possa preenchê-los, ó Deus, da tua presença, do teu amor, do teu favor, e que aonde quer que eles forem, as famílias que eles visitarem, Senhor Deus, muito mais do que alimentos ou subsídios físicos, as pessoas sintam, ó Deus, o cuidado e a manifestação da tua presença a partir da vida de cada um destes homens. Na autoridade do teu nome, Jesus, eu os abençoo sua família, seus filhos, seu casamento, e abençoo a missão a qual eles abraçaram para serem resposta na vida de outras pessoas, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Hoje, amém, Juneri. Obrigado, amigo, pelo seu coração. Muito obrigado. Hoje é aquele dia que a gente fica sem vontade de ir embora, né? Eu estou aqui com ânsia de choro, mas é um choro de alegria, né? É um choro de alegria de ver coração de homens transformados, mesmo transformados diante da adversidade, diante da dor, da incerteza, do medo, da insegurança, de posições, se eu era isso, olha onde é que eu estou, corações transformados, corações quebrados, corações direcionados à cruz, Deus descortinando as camadas das cebolas até chegar em origens que o homem guardava dentro de si, que ele não queria abrir mão por nada, né? Isso meu coração se alegra demais. Eu estou aqui muito alegre pelo que está acontecendo no nosso meio, né? E essa palavra com testemunho do pastor Giliardo hoje, ela traz esse alimento real para as nossas vidas. E a presença da Sofia hoje aqui na imagem ratifica exatamente a mensagem que eu quis deixar também. Pare, não é para olhar apenas para o seu milagre. Você vai agora tocar no seu milagre. Amém. É um outro nível de entendimento, meu irmão. Antes meus olhos te viam, né? Mas agora você vai tocar. Você não vai só ver. Você vai tocar. Você vai tocar, no nome de Jesus. Pastorzão, obrigado pelo seu coração, obrigado pelo seu sim, obrigado pelo seu amor, obrigado pela palavra derramada sobre nossas vidas, uma palavra direcionada, como Atos disse, foi impedido, mas o Espírito Santo queria essa direção, a direção foi dada pelo Espírito. O Senhor foi obediente à voz do Espírito Santo, nos ensina com isso, pela sua obediência, né? E quantos corações aqui foram tocados? Quantos corações foram tocados pelo seu sim? Gratidão, meu amigo. E mais uma vez, nossa mesa está lhe aguardando. Vamos sim, viu? Vamos sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoal, um beijão e até amanhã. Muito obrigado pelo tempo de hoje. Forte abraço. Amém. Amém, amém.